que eu vou narrar aqui para os senhores em breve é uma história real, que de fato aconteceu na PRF, né? Para quem não sabe, eu já atuei na Polícia Rodoviária Federal como convocado algumas vezes na corregedoria, né? Ouvi também muitas histórias, né? Foram 7 anos na ativa dentro da PRF e então tive acesso a muitas histórias, muitas informações e essa eu vou contar para os senhores, tá? É um fato que tem bastante tempo, né? O uniforme era esse aqui, ó. Só que eu acho que até o boné azul não existia ainda nessa época, né? Então vejam que é algo que faz bastante tempo. E o que aconteceu, né? Tinha lá um sujeito, que eu não vou dizer o nome, mas esse sujeito estava em serviço sozinho, tá? Era comum, né? Era comum nesse tempo, sujeito trabalhando sozinho, tudo que é bronca que desse, assaltar banco, o que fosse, o sujeito tinha que resolver, né? Outros tempos, né? Imagina essa galera de hoje em dia tendo que enfrentar esse tipo de situação, né? Não ia rolar. Nesse tempo era assim. Tava lá esse sujeito e ele costumava dormir de noite, né? O cara trabalhava de dia e de noite ele queria ficar de boa, queria descansar, não queria ser incomodado, né? Esse policial. E aí o que ele fez? Ele foi lá e botou uma plaquinha na parte de fora da unidade. Fora de atendimento. Volte amanhã, tipo isso, tá? Ele costumava fazer isso quando ele estava mais cansado, né? Ia lá e botava a plaquinha. Só que não pode. Nesse tempo, o policial rodoviário federal era 24 horas full de trabalho, não tinha descanso, né? Ah, Luiz, então você quer dizer que hoje o policial rodoviário federal pode dormir de noite? Já vou falar sobre isso, tá? Mais pro final do vídeo eu conto como que funciona isso hoje. Tá? Mas naquele tempo não tinha descanso, né? Não podia descansar, tinha lá uma regulamentação. A Polícia Rodoviária Federal naquele tempo era muito mais parecida com as Forças Armadas, né? Tinha um regime praticamente militar, de jeito nenhum o sujeito poderia ser pego dormindo. Então, chegou essa informação para a corregedoria. A corregedoria, o que foi fazer? Foi lá ver esse sujeito, se ele de fato estava dormindo, né? Então, um belo dia, né? O corregedor foi lá, olhou, fulaninho vai trabalhar tal dia, né? Vamos fazer uma operação e vamos lá ver se o fulaninho vai estar dormindo, né? O que acontece? Esse sujeito era um sujeito, né, de mais idade já. Ele já era antigão naquela época, né? Já faz bastante tempo e ele era antigão naquela época. Então, era um sujeito safo, né? O que ele fez? Ele colocou alarmes, mas naquele tempo não era acessível você colocar sensores de movimento, esse tipo de coisa, não. Qual que era o sensor de movimento dele? Ele espalhou, né? Ele tinha vários guaipecas que ele alimentava, né? Então ele largou os guaipeca lá, alimentou os guaipeca e os guaipeca eram os sensores, guaipeca, né? Que eu sou do sul, os vira-latas, né? Os vira-latas eram os sensores de movimento dele. Daqui a pouco, né, o mais caramelo lá começou a latir. Ele acordou, né? Ele acordou. E aí, o que ele foi fazer? Ele olhou assim pela janelinha, né? Pensa nessa janela que tem, esqueci o nome, cara, mas que você faz assim com a cordinha e ela abre um pouquinho, né? E daí ele espiou e ele viu uma movimentação lá fora. Ele não viu sinal nenhum de viatura, só viu uma movimentação. O que ele fez? Né? Ele pegou a 12, saiu pelos fundos da unidade, né? Não saiu pela frente, saiu lá pelos fundos, uma saída que só quem trabalha naquela unidade saberia que existia. E aí ele foi lá para o fundo da unidade e começou a observar lá para frente. E viu uma mata se mexendo lá fora e uma coisa brilhando. Cara, ele não teve dúvida e disparou de 12 em direção ao mato, né? Quem que estava lá no mato com uma coisinha brilhando? Era o corregedor, né? Tava lá com uma câmera tirando fotos, né? Ele se escondeu no mato, o corregedor, e tava com aquelas lentes de alcance assim, tirando foto. O antigão, né, viu aquilo, imaginou que era algum armamento, alguma coisa apontada para ele e disparou. E nisso o corregedor saiu gritando, né? Nenhum disparo acertou ele, mas ele saiu gritando: sou colega, saiu gritando para lá. E o antigão, não sei se não ouviu o que foi, né? Mas continuou dando tiro e esse corregedor saiu correndo, nem quis falar com o policial, né? Correu, foi em direção a uma viatura descaracterizada que ele tinha, ele deixou bem mais afastada essa viatura,
pegou a viatura e saiu correndo, né? E isso aconteceu. É óbvio, né, que teve repercussões aí para esse policial. Ele não foi demitido, né? Naquela época era muito raro alguém ser demitido, né? A galera fazia muito mais coisa errada naquela época e não dava nenhum problema. Mas essa história de fato aconteceu, tá? E o que mudou? O que mudou? Hoje o policial rodoviário federal pode descansar, Luiz? Bom, em todas as unidades da PRF, isso eu só posso falar porque eu já não estou mais dentro da PRF, né? Se eu tivesse na ativa, não ia poder trazer esse tipo de informação, né? Mas são informações que não violam a segurança orgânica, né? Imagino que vocês já saibam a resposta, mas sim, o policial rodoviário federal vai poder descansar durante o serviço. Isso não está escrito, né? Não é uma regra escrita, o policial rodoviário federal pode descansar em serviço. Não está escrito, mas é algo, né, que já está na praxe administrativa da PRF, tá? Então, todas as unidades vai ter lá cama, vai ter chuveiro para você tomar banho, né? Vai ter tudo isso. Agora, pode me perguntar, mas todo serviço o PRF vai dormir, Luiz? Não, né? Não. Vai depender quantos estão trabalhando. Se for só você, não vai poder dormir, né? Isso não mudou. Além disso, né? Tá tendo ocorrência de noite? Se tiver ocorrência, você também não vai conseguir descansar. Agora, supondo que é um dia muito tranquilo, em todas as condições ali de CNTP de segurança, tá? Um dia muito tranquilo. Cara, você vai conseguir fazer um rodízio com seus colegas, né? Vai ter colega que vai ficar na ativa, enquanto isso você vai lá poder tirar um cochilo. De quanto tempo seria esse cochilo, Luiz? 3 horas, 3 horas e meia. Tem algumas unidades que, se tiver um efetivo maior, dá para fazer uma coisa. Por exemplo, tá? Vamos supor que seja uma unidade que tem 4 policiais em serviço. O que eles podem fazer, né? Já aconteceu isso em algumas localidades, né? Esses 2 aqui, eles vão assumir o serviço na parte da noite. Qualquer bronca que dê, vai ser com eles. E esses outros 2 vão ficar, né, na unidade, vão poder ficar na unidade descansando. Então, esses 2 assumem todas as broncas, a não ser que seja uma bronca muito grande, daí eles vão chamar os outros 2. E no próximo serviço, inverte. Esses 2 que estavam na parte noturna mais em QAP ali, relaxando, vão inverter e vão ficar eles, né, tomando conta de todas as atividades na parte noturna, enquanto esses vão descansar. Tá? Então, vocês não vão encontrar regulamento, né, tratando desse assunto, mas a praxe é essa. É sim poder descansar um pouco se for um dia tranquilo. Se obviamente tiver acidente, tiver um monte de coisa, não vai, né? Mas aqui, ó, falando para os senhores da minha realidade, eu trabalhei já no Tocantins, trabalhei em Vacaria, né, Rio Grande do Sul, trabalhei em Osório, trabalhei em Bento Gonçalves. De todas essas realidades, a maior parte dos serviços vai ser mais tranquila, de noite, né, de noite. Agora, dias como, por exemplo, sexta-feira, sábado, né, dias que o pessoal enche mais a cara, aí é comum ter acidente e aí os plantões tendem a ser mais tumultuados, tá? Mas, tirando essas situações de plantão tumultuado, vai poder descansar sim. E durante o dia, Luiz, tem folga para poder almoçar, tirar um tempo para tomar um café? Tem, né? O que acontece? Você tem lá dentro, toda unidade operacional vai ter tipo um cronograma, né, que é a parte diária lá, e vai ter um cronograma, né, dentro dessa parte diária de coisas que você deve fazer, né? Vai fiscalizar a alcoolemia de noite, porque tal dia vai ter um evento lá e muita gente bebe, então a equipe vai deslocar lá para realizar a fiscalização e prevenir acidentes. Então vai ter um roteiro ali do que você tem que fazer. E dentro desse roteiro, normalmente também tem períodos ali, nesse horário aqui a equipe vai estar almoçando. Nesse horário aqui a equipe vai estar fazendo lançamentos administrativos, né? Porque tudo que o policial rodoviário faz tem que ser documentado. Então, deslocou de viatura, vai documentar. Prendeu um sujeito, vai documentar. Então tem bastante coisa para escrever, né? Por isso que tem redação no concurso da PRF, porque mesmo o policial rodoviário federal ordinário, né,
aquele da pista, aquele que trabalha 24 horas ali, mesmo ele vai ter bastante coisa para escrever, para digitar. Então, eu acho que vocês já compreenderam, né? Essa dúvida aí vocês não vão ter mais. E se quiserem outros vídeos aí sobre curiosidades, dúvidas que vocês têm sobre a PRF, deixem aí nos comentários. Por hoje é só, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.